Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo, e sim, desta vez uma videoaula, tá? De uma base para algumas peças que eu vou trazer para vocês aí, tá? Os passo a passo, beleza? Então, já vou mostrar para vocês aqui o material que a gente vai precisar, tá? Então, sim, tem fio multicolor, tem sobrinhas, tem cone aqui, tá bom? Então, vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente vai precisar, mas como sempre, trabalhem com o material que vocês tenham aí à disposição, tá? Só para colocar a criatividade em prática e tecer alguns pontos muito lindos, tá certo? Então, vamos precisar aqui de flor rasteira. Então, sim, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço a flor rasteira por aqui, tá certo? Mas, caso vocês queiram utilizar outra flor, fiquem super à vontade, tá? O importante é que para cada peça que vocês vão tecer, vocês vão precisar de 2 unidades, tá certo? Então, eu já tenho uma flor rasteira iniciada aqui, vou tecer mais uma com vocês e vou dar seguimento aqui à base, que vai servir de molde e vai servir de fato de base para a peça que eu vou tecer nas próximas videoaulas, ok? Então, vou precisar aqui do amarelo lindão aqui, do raio de sol, tá? No caso, é o que eu vou utilizar. O 9369, raio de sol da Barroco. Vou utilizar também o gramado, tá certo? O 9536. Vou utilizar aqui um fio branco, tá? Vou utilizar esse cinza super lindo aqui, bem bonito. E vou utilizar esse outro cinza aqui, um pouquinho mais escuro, tá? Esses aqui são fios de numeração 6. Vocês podem utilizar fio 6, fio 8, fio liso para tecer a peça por completo, não tem problema, tá? Aqui é só uma sugestão, mas fiquem à vontade aí para fazer como vocês quiserem, ok? Então, vamos dar início aqui. Então, vou iniciar com o fio amarelo aqui, pra gente fazer o miolinho da flor, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico, que a gente faz assim, tá? Dá uma voltinha do fio no dedo, só pra fazer essa bolinha aqui, pra que a gente comece os nossos pontos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, tá? Então, vou trabalhar aqui mais um ponto alto, uma correntinha de espaço, mais um ponto alto, uma correntinha de espaço, mais um ponto alto e correntinha, até que eu fique com 8 espacinhos, tá? Então, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Com essa correntinha, 5 espacinhos, tá? Então, 5. Vamos lá. 6 espacinhos. 7. Deixa eu só conferir aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais uma correntinha para formar o 8º espacinho, tá? Puxei aquele fiozinho do início, vou lá no terceiro pontinho, tá? E prendo com um ponto baixíssimo. Pronto, fechei o meu miolinho. Então, agora eu vou cortar aqui o fio para tá trabalhando no arremate, tá? Então, já posso guardar o fio amarelo. No caso, vocês vão repetir esse miolinho aqui para a segunda flor, caso vocês vão fazer a flor rasteira, tá? Se vocês forem utilizar outra flor, utilizem a flor aí que vocês já têm o costume, que vocês já são apaixonadas, tá certo? Não se prendam aí à flor que eu tô ensinando, tá? É porque eu construí esse modelo com a flor rasteira, tá? Então, eu vou passar aqui por algumas alcinhas. E aqui eu vou desfiar o fio em 2 partes. Como o fio é fio 6, vão ficar 3 perninhas para um lado, 3 perninhas para o outro. E eu faço isso aqui, ó. Só para arrematar o fio, dou um nozinho sem apertar. O segundo nozinho eu aperto um pouquinho. E no terceiro nozinho eu aperto mais um pouquinho. Vai ficar assim, vai estar ali no meio, tá? Não tem problema, as pétalas da flor vão esconder qualquer excesso de fio que fique por aqui, tá? E mais um detalhe, tem o fiozinho lá do início do anel mágico. Caso vocês vão colocar aí alguma pérola, deixa esse fio aqui, tá? Não corta, passa a pérola e costura ali, que vai ficar perfeitinho. Depois vocês fazem um arremate. Caso vocês queiram fazer como eu estou fazendo aqui, que não tem nenhuma aplicação de pérola, vocês vão seguir esse passo que eu vou estar fazendo aqui agora, tá? Então, virou esse miolinho. Vocês estão vendo que tem vários pontinhos aqui atrás, ó, tem várias alcinhas. Então, a gente vai começar
a passar esse fio por alguns pontinhos aqui atrás, tá? Só para esconder ele e deixar esse miolinho mais firme, tá? Para não correr o risco de desmanchar, para não correr o risco de perder o nosso trabalho, tá certo? Então, aqui, ó, só encaixar a agulha por trás de alguns pontinhos e passar o fio, tá? Eu costumo passar por quase todos os fios, mas não há necessidade, tá? Só passa por aqui por alguns. E passou pela quantidade que vocês querem ali, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Separa o fio em duas partes, então 3 fiozinhos para cada lado. Pega aqui um fio também e bora dar os 3 nozinhos, tá? Então, um nozinho bem soltinho. O segundo a gente já aperta um pouquinho e um terceiro para deixar bem firme, tá? Então, caso vocês vão colocar aí a pérola, vocês fazem primeiro a colocação da pérola e depois vocês fazem esse arremate lá atrás, tá certo? Passa um pinguinho de cola aqui e vai ficar perfeitinho com a pérolinha aplicada, tá certo? Agora, a gente vai trabalhar as pétalas dessa florzinha. Eu vou estar utilizando aqui o fio branco, tá? Então, vou pegar aqui, vou deixar um pedacinho de fio, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vou dar 2 voltinhas na agulha. Vou pegar ali o miolinho, vou escolher qualquer um dos espacinhos, só prestem atenção no direito e no avesso da peça, tá? O avesso da peça costuma ter os pontos mais bagunçadinhos e o direito, os pontos ficam mais lisinhos, tá? Então, escolhe qualquer um dos espacinhos e vamos começar a tecer aqui, tá? Então, vou começar com um ponto alto falso, tá? Não tem segredo nenhum aqui. Deixa eu só repetir, para caso vocês não tenham pego, ó. Então, 2 voltinhas na agulha. Escolho qualquer espacinho aqui, coloco a agulha, busco o fio lá atrás e passo por 2 voltinhas e passo por 2 voltinhas. Fiz o primeiro pontinho aqui. Então, vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, tá? Então, tenho 2, 3 e 4 no total, tá? Com as 3 correntinhas que a gente iniciou ali, mais 3 pontinhos, um total de 4 pontos. Vou fazer uma correntinha e no próximo espacinho, vou colocar lá mais 4 pontos altos, tá? Então, vou fazer isso pelos 8 espacinhos que a gente trabalhou ali no miolinho, tá certo? Então, 4 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, uma correntinha, até que eu chegue aqui no último pontinho e eu volto mostrando pra vocês qual vai ser a sequência. Eu cheguei aqui no último espacinho, tá? E vamos trabalhar de novo 4 pontos altos. Então, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 e 4 pontos altos, tá? Vou trabalhar de novo uma correntinha e lá naquele primeiro ponto que a gente subiu, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou pegar ali as 2 alcinhas, vou passar a agulha lá pra trás, pegar o fio e passar aqui fazendo um ponto baixíssimo, tá? A gente corta aqui esse fio e vamos arrematar. Lembrando que a gente tem o fiozinho lá do início, né? Onde a gente começou com um ponto falso, ponto alto falso, tá? Então, a gente vai juntar essas 2 pontinhas. Eu faço dessa forma, tá? Um nozinho bem solto, tá? Tá bem soltinho aqui. E um segundo nozinho, onde eu aperto pra dar firmeza aqui nesse lacinho. Aqui, a gente tem um espacinho entre uma pétala e outra. Eu pego aqui a perninha de trás, a perninha da frente e dou novamente 2 nozinhos, tá? Só pra deixar bem preso. E lembrando, isso aqui vai ficar escondidinho quando a gente for fazendo as folhas. Mas caso você arremate de uma outra forma, fica à vontade, tá bom? Então, corto aqui o excesso de fio que ficou. Mais uma vez, se quiser passar um pinguinho de cola, fica à vontade. Pode passar o pinguinho de cola, tá? Mas aqui não vai soltar, porque a gente deu o nozinho tanto aqui no fim da pétala, quanto aqui entre uma pétala e outra, tá? Agora, a gente vai pro fio verde pra fazer essa volta aqui, que vai fazer as vezes da folha, tá? Então, vou pegar aqui o verde gramado. E da mesma forma que eu fiz com o fio branco, pra estar trabalhando as pétalas, eu vou fazer com o fio verde aqui, tá? Posso escolher qualquer espacinho e vou lá, ó. Ponto alto falso, pra estar iniciando aqui. Primeiro ponto alto. Segundo e terceiro ponto alto. Agora, eu trabalho uma correntinha de espaço, vou lá pro próximo espacinho,
e faço mais 3 pontos altos, tá? Não tá errado, tá certo? Tá certinho aqui. Mais uma correntinha e agora sim eu vou trabalhar um cantinho por completo. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Caso o seu ponto seja muito apertado, faça 3 correntinhas que vai dar certo, tá? E repito no mesmo espaço, 3 pontos altos para formar o primeiro cantinho aqui, tá? Então, uma correntinha de espaço, lá no próximo espacinho, 3 pontos altos, tá? E vou trabalhar mais um cantinho depois desse aqui, uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar um outro cantinho, tá? 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas de espaço. E vou fazer mais um cantinho, tá? O fio resolveu embolar ali. Então, 2 correntinhas de espaço e novamente 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de espaço. Então, aqui, ó, formei 2 cantinhos por completo e um meio cantinho, que é onde eu vou finalizar esse quadradinho, tá? Onde eu vou finalizar esse square. Então, eu vou chegar até aqui e quando tiver no final, eu retorno para que a gente dê continuidade. Cheguei aqui no último espacinho, tá? Já trabalhei 3 cantinhos, cheguei no último espaço e a gente vai trabalhar de novo 3 pontos altos aqui nesse cantinho, para que a gente possa finalizar de fato o cantinho do square, tá? Então, 2, 3 pontos altos, agora sim, 1, 2 correntinhas ou 3, caso o seu ponto necessite. Vou lá no primeiro ponto que a gente subiu, passo pelas 2 alcinhas de cima, pego o fio lá atrás e passo fazendo um ponto baixíssimo e vou arrematar novamente, como a gente fez os arremates anteriores, tá? Então, um nozinho solto, um nozinho bem firme, tá? Aqui, caso vocês não queiram deixar o nozinho aparente, que é o que eu indico de fato, não deixar o nozinho aparente, a gente vai passar o fio por essas correntinhas para depois dar o nozinho, tá? Então, vou pegar ali uma das perninhas e vou passar aqui, tá? Só para chegar no meio aqui e vou dividir o fio no meio. E aí sim eu faço o nozinho, tá? Então, passo por aqui, pego as 3 perninhas do fio ali atrás e dou um nozinho. Porque aqui nesses espaços a gente vai estar trabalhando bloquinhos, tá? A gente vai estar fazendo a união com os bloquinhos. Então, vai ficar bem escondidinho, não vai ficar aparecendo na sua peça, tá? Então, fiz aqui o primeiro arremate e a outra perninha que ficou lá atrás, a gente passa por aqui, da mesma forma, tá? Aqui, passei por 3, vou dividir o fio, aqui 1, 2, 3 perninhas para cada lado, ali por dentro, e dou os 3 nozinhos, tá? Então, 1, 2 e o terceiro nozinho, tá? Então, aqui, quanto mais escondidinho ficar, melhor, porque você vai ter menos trabalho ali na hora de finalizar sua peça, deixar ela perfeitinha, tá? Mas, aqui, prontinho. Isso aqui tá aparente agora, mas, como eu disse pra vocês, a gente vai estar trabalhando mais pontos aqui, então isso vai ficar escondidinho. Então, feitos os 2 squares, as 2 florzinhas rasteiras, as 2 florzinhas catavento, enfim, as florzinhas que vocês quiserem utilizar, a gente pode dar início à base, que de fato vai fazer total diferença no complemento para essas lindezas. Então, bora lá. Agora eu vou utilizar o fio cinza claro, tá bom? Só pra gente formar a base por aqui. Então, bora lá. E pra tá dando início aqui à nossa base, a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro, tá? Que ela vai ajudar a gente aqui a tá deixando a peça bem bonita, bem perfeitinha ali, praticamente imperceptível a emenda da base nos squares que a gente vai estar utilizando aqui, tá? Então, vou começar aqui utilizando o fio cinza, tá? Eu trouxe esse fio aqui, vocês podem fazer a base com essa cor, tá? Mas eu vou estar fazendo a base com esta cor aqui, muito, muito bonita, tá? É um tom de cinza bem bonito. É um fio da Euro Roma, tá? Então, ele é bem bonito, esse cinza da Euro Roma. É o que eu vou estar utilizando aqui, certo? Então, bora brincar com a bolinha, né? Vou fazer aqui 17 correntinhas, tá? 18 correntinhas. Então, a primeira a gente nunca conta, porque aqui vai prender, de fato, o início das correntinhas, tá?
Deixa eu só ajustar aqui. E bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinhas, tá? Prontinhas aqui as correntinhas. E bora começar a tecer aqui os pontos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, a gente vai prender um ponto alto e no próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, a gente trabalhou aqui um bloquinho de 3 pontos altos, tá? A câmera tá focando e desfocando, foca a câmera, aqui, focou. E uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha aqui da base e novamente mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, pulo uma correntinha da base, mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, aqui não tem segredo, não tem dificuldade, tá? A gente vai estar trabalhando pontos altos e correntinhas para formar essa base. Até chegar lá no final da correntinha de 18 pontos baixos, tá? Então, aqui cheguei no final, fiz meu último bloquinho. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vai ficar ali uma correntinha no final? Sim, porque a correntinha que a gente iniciou, que vai prender ali o início do nosso trabalho, tá? Então, ela tem que ficar ali mesmo, não tem problema, tá? Não é excesso, não é erro. Ela vai ficar ali para prender a fileirinha de pontos altos que a gente fez aqui. Agora, a gente vai virar, volta aqui, ó, no pontinho ali, no espacinho mesmo. Faz 1, 2, 3, 4 correntinhas. Lá no espacinho, a gente vai trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Uma correntinha novamente e 3 pontos altos. Então, nessa base, é basicamente isso, tá? São bloquinhos de pontos altos. No final aqui, a gente vai prender lá em cima, no cantinho do ponto, tá? Lá no cantinho, a gente vai subir o nosso ponto alto. A gente vai trabalhar dessa forma aqui. Eu vou trabalhar um total de 5 carreirinhas pro tamanho final de peça que eu preciso, tá? Eu tô trabalhando aqui o início da peça com o fio 6. Eu vou estar trabalhando uma mescla de fio 6 com o fio 8. Então, se você for tecer uma peça todinha no fio 6, eu recomendo que você faça 7 carreirinhas, tá? Se o seu ponto for muito, muito, muito apertado, faça 9, tá certo? Sempre aumenta de 2 em 2 para que você consiga um tamanho bom de peça lá no final, tá? Como eu vou mesclar o fio 6 e o fio 8, eu vou trabalhar apenas 5 carreirinhas nesses bloquinhos de pontos altos, tá certo? Então, já fiz 2 aqui. Vou trabalhar as 5 carreirinhas que eu preciso e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Aqui, já fiz 4 carreirinhas e vamos fazer a 5ª volta aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz a carreirinha pra dar altura dos bloquinhos. Então, 1, 2, tá? Então, aqui, vou desmanchar e mostrar de novo. Finalizei aqui a carreirinha com a correntinha. Vou encaixar aqui, ó, nesse espacinho. Então, vou fazer aqui um ponto baixo e vou subir 1 e 2, que vai dar a altura do ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos dentro desse espacinho, tá? Uma correntinha no próximo espacinho. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha e 3 pontos altos para formar o bloquinho. E chegamos lá no último bloquinho, mais uma correntinha. 1, 2, e o terceiro ponto alto vai ficar
ali, ó, naquele pontinho inicial. Então, a gente vai encaixar a agulha bem aqui, ó, para que ele fique bem certinho, bem palheiro ali, todos os pontos, tá? Então, aqui, ó, fiz as minhas 5 carreirinhas, tá certo? Pra minha tensão de ponto e pra mesclagem de fios que eu vou fazer, tá? Como eu tô falando pra vocês, eu vou iniciar essa peça com o fio 6, porém eu vou trabalhar depois com o fio 8. Então, essa quantidade de carreiras pro tamanho final de peça pra mim, tá ok. Caso o seu ponto seja muito, muito apertado, tá? Trabalhe 7 a 9 carreiras para poder dar continuidade à peça. Caso você vá trabalhar a peça toda no fio 6, eu também recomendo que você faça essa adaptação, tá? Trabalhe 7 a 9 carreirinhas. E aí você veja, normalmente, faz um comparativo com peças que você já está habituado a fazer, tá? Para que ela não fique tão pequena e você não tenha tanto trabalho lá no final da peça para ter que fazer muita adaptação, tá? Você já aumenta a partir daqui. Caso vocês queiram fazer passadeira, também usa essa mesma dica, tá? Façam ali a quantidade de pontos com que vocês já estão acostumadas no tamanho final do meio da peça, tá? Quando vocês trabalham ali com peças com flores, peças com square, qual é o tamanho normalmente que vocês fazem essa base central da peça para chegar a determinado tamanho, tá? Então, para um tapete aqui, 65 a 70 centímetros, eu preciso de 7 carreirinhas, tá? Eu vou estar fazendo com 5 porque eu não quero chegar a 70 centímetros no meu tapete, tá? A minha peça final vai ficar entre 65 e 67 centímetros, não vai ficar tão grande, tá? Então, caso seu ponto seja muito, muito, muito apertadinho, trabalha 9 carreirinhas aqui do início, que vai dar certinho lá no final, tá bom? Então, feitas aqui a quantidade de carreirinhas, 5, 7 ou 9 ou mais, caso vocês queiram fazer passadeira, a gente vai cortar o fio e arrematar para poder fazer a nossa mágica. A gente vai unir essa base aqui com essas duas flores, tá? No caso, eu estou trabalhando com a flor rasteira, vocês vão unir a base central com as flores que vocês queiram utilizar ou com o square, que vai ficar muito, muito fofinho, tá certo? E agora a gente vai largar a nossa agulha de crochê momentaneamente, tá? E vamos trabalhar com a nossa agulha de tapeceiro, tá certo? Então, tô utilizando aqui essa agulha plástica, vocês podem utilizar aquela de metal mesmo, tá? Não tem problema, é porque essa aqui é a que eu tenho no momento, tá? A outra de metal eu costumo utilizar nos amigurumis, mas bora lá. Passei aqui o barbante pela agulha e o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso square de florzinha e vamos trabalhar aqui nessa basezinha. O truque para ficar o mais invisível possível essa união é dessa forma, tá? Direito da flor para dentro, tá? E a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. 3 pontos altos, né? Então, a gente vai ali em cima do último pontinho, né? Do terceiro ponto alto. E a gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Que tem aquelas 2 correntinhas ou 3 correntinhas, a gente vai estar trabalhando ali, ó. Lá atrás, tá vendo? Peguei lá atrás e vou passar o fio aqui. Passei, deixei um pedacinho de novo, tá vendo, ó? São 2 carreirinhas, os fios de trás e os fios da frente. Vou trabalhar toda essa parte de trás para depois trabalhar essa parte da frente, para deixar a peça bem firme e essa união ficar o mais invisível possível, tá? Então, de novo, vou lá no pontinho de trás e volto aqui na base. Então, vai ser esse trabalho de vai e volta, tá? Aqui na gravação, parece que demora um montão, mas quando a gente tá fazendo sem precisar focar a câmera do celular, fica muito mais rápido, tá? Demora um pouquinho? Sim, demora um pouquinho, porque é uma costura que a gente vai tá fazendo, mas o resultado final fica incrivelmente lindo, tá? E aí vocês podem construir muitas peças apaixonantes, tanto em combinação de cores quanto em tamanho, tá? Essa base vocês podem utilizar para estar fazendo jogo de banheiro, para estar fazendo jogo de cozinha, para estar fazendo pares de tapetes. Podem estar trabalhando tapetes avulsos aí, né? Utilizando todas as sobrinhas que vocês têm, porque sim, as sobrinhas se multiplicam numa velocidade incrível e a gente quase não consegue dar conta, né? Então, essa é uma ótima dica para aquelas pessoas que têm muitas bolinhas aí, não sabem mais o que fazer. Ah, eu tenho só um finalzinho daquele fio multicolor, o que que eu faço? Adapta para essa peça, né?
trabalha aqui, de repente, de um lado uma florzinha de uma cor, do outro lado uma florzinha de outra cor, e aí trabalha a mesclagem de tons no tapete de acordo com as florzinhas que vocês colocaram aqui, ou faz a continuação da peça numa cor única, vai ficar muito, muito lindo, tá? Então, vocês podem se jogar aí na criatividade e fazer peças muito, muito, muito lindas, tá? Sem medo de errar, só se joguem, sejam felizes e brinquem aí com as minhoquinhas criativas de vocês, que com certeza as combinações vão ficar muito, muito lindas, tá? Aqui eu tô trabalhando com tom neutro, mas vocês podem trabalhar com a cor que vocês tiverem disponível aí, tá? Inclusive, se vocês tiverem bolinhas perdidas por aí, essa é a oportunidade perfeita para vocês estarem se jogando, tá? Então, aqui, fiz a primeira parte da costura, tá? E agora, eu vou costurar aqui a parte da frente, tá vendo que ficou aparente? Ficou esse pedacinho aqui solto. Agora, a gente vai dobrar pro outro lado e vai pegar aquelas alcinhas que ficaram soltas. Então, a gente vai trabalhar as alcinhas da frente, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Fazendo da mesma forma, trabalhando em vai e vem, para deixar bem firme essa união aqui, tá? Esse aqui é o segredo, tá? Que eu consegui fazer aqui para deixar o mais invisível possível essa união. Fiz de outras formas, não deu muito certo, ficava aparecendo, ficava meio grosseiro. E dessa forma aqui, fica um pouquinho mais invisível, fica um pouquinho mais discreto, tá? Sim, a gente vai bater o olho, a gente vai conseguir ver que tem uma união ali, sim, porque a gente é crocheteira, a gente é curiosa, a gente fica olhando cada detalhe das peças, a gente sim vai ver, tá? Mas o cliente vai ficar tão encantado com o resultado final da peça, com a composição lindíssima que vocês vão estar fazendo aí, que ele nem vai notar essa emenda, tá certo? E realmente fica bem imperceptível, tá? Sim que a gente faz essa união, fica totalmente imperceptível, fica perfeitinho ali e a gente pode trabalhar a composição de cores que a gente quiser, ou, como eu disse, trabalhar em fio de cor única, que vai ficar muito, muito linda, tá? O charme vai ficar por conta da composição das flores ou das cores que a gente quer colocar no nosso tapete, tá? Então, aqui, ó, fiz a parte da frente e a parte de trás, e agora a gente dá aquela puxadinha nos fios para ter certeza que ficou perfeitinha a união. E é isso aqui, ó, vai ficar desse jeitinho aqui, praticamente imperceptível. Um ou outro pontinho vai aparecer sim, tá? Não tem como esconder 100%, mas fica imperceptível lá no fim da peça. E da mesma forma que a gente uniu esse daqui, a gente vai unir o segundo square aqui do outro lado, para que a gente componha essa base, tá? Então, eu vou unir o outro lado e eu volto com o resultado final para mostrar para vocês como vai ficar linda. E aqui, tá, gente? Olha, concluída as duas costuras, tanto de um square quanto do outro. Vocês estão vendo que um lado acaba ficando sempre um pouquinho mais discreto do que o outro, tá? É por conta das correntinhas de base que a gente consegue pegar um pouquinho melhor de um lado do que do outro. Mas isso, com o tempo e com a atenção, a gente consegue sim deixar bem imperceptível, tá? E aqui, olha, perfeitinho a base para dar início aí a uma peça linda. Na verdade, há 3 peças lindezas que eu vou trazer passo a passo aí para vocês logo na sequência, tá? Então, essa daqui é uma base super fácil, super rápida, tá? Requer um pouquinho de atenção? Sim, requer um pouquinho de atenção. Ah, eu detesto costura, o que que eu faço? Tá, você pode fazer uma basezinha neutra, sem as flores, tá? Não tem problema não. Vocês podem fazer a basezinha só assim com um ponto de tijolinho. E aí vocês trabalham a quantidade de carreiras de acordo com as bases que vocês já fazem, tá? E aí pode sim fazer uma aplicação de flor ao final para ficar com esse efeito, vai ficar perfeita, vai ficar linda, tá? E aí vocês não vão ter esse trabalho da costura, tá certo? Mas assim fica muito, muito lindo, e aí vocês podem trabalhar por produção também. Façam várias florzinhas, façam várias bases, e aí depois, vocês já tendo as bases prontas, vocês podem dar início aí à produção das peças e dos modelos que vocês quiserem, tá certo? E é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender aí, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo? Caso a velocidade do vídeo esteja muito rápida,
Aperta na engrenagem que vocês conseguem aí diminuir a velocidade para prestar bem atenção em cada um dos detalhes. Conseguem aumentar a velocidade também, tá? Não tem problema não. O importante é que eu tô compartilhando aqui mais essa sugestão, mais essa opção de composição aí de peças, de construção de peças, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau!